Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero que a gente leia a partir do versículo 4. O assunto que eu quero compartilhar hoje, querido, já está há muito tempo no meu coração. Eu percebi que, à exceção da escola bíblica, que nós temos um módulo inteiro para ensinar sobre essa doutrina, eu não venho falando muito sobre isso no púlpito, por diversas razões, mas eu sinto Deus me incomodando já há um tempo. Na virada do ano isso começou a ficar mais forte, e eu já vinha me programando para isso. Então o que eu vou pregar hoje não tem nada a ver com os acontecimentos da semana, do mês, né? Eu diria que talvez isso é mera coincidência. Eu quero compartilhar com vocês alguns fatos sobre a volta de Jesus. Amém? Atos capítulo 1, do versículo 4 em diante, até o 11. O texto diz assim: comendo com eles, está falando de Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Eu vou repetir: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Queridos, a palavra de Deus traz de uma maneira muito clara, incisiva, explícita, repetitiva, a ideia, não apenas a ideia, a promessa de que o Senhor Jesus voltará novamente a essa terra para estabelecer, querido, com poder o seu reino, numa expressão muito maior do que só o reino espiritual que ele veio trazer e estabelecer por ocasião da primeira vinda. A Bíblia fala de um reino físico que o Senhor Jesus vai estabelecer. No momento em que ele é assunto aos céus, os apóstolos estão lá, olhando, admirados, impactados. Eu, pelo menos, estaria não só com os olhos tatelados em direção ao lugar para onde ele foi, até ser oculto por uma nuvem. Eu me imagino até de queixo caído, assistindo aquela cena. E, de repente, o que a Bíblia chama de 2 varões, sabemos ser anjos, vestidos de branco. Eu brinco que hoje em dia a gente tem que até traduzir algumas palavras bíblicas. Varão, querido, não é uma vara grande. Varão é um termo antigo que a gente usava para se referir a um homem. Então, quem está no Evangelho há muito tempo sabe que isso é gíria de crente. Um encontrava o outro, fala aí varão. Fala aí varão. Era um tal de chamar varão para cá e para lá. Hoje em dia eu falo para meus filhos varão, eles já imaginam uma vara enorme. Mas, você também, o Julinho também. Quer dizer que você pensa muito parecido com meus filhos. Faz tempo que estou esperando uma chance de te cutucar. Quando esses anjos aparecem, eles dizem: por que vocês estão aí olhando para o céu? Eu imagino que o errado, querido, não é olhar para o céu. Olhar para o céu existe algo, na verdade, muito positivo. Eu acredito, querido, que quem está olhando para o chão, para as coisas da terra o tempo todo, não entra no lugar de revelação que eles entraram. A igreja hoje em dia, querido, está pregando o evangelho muito antropocêntrico, o homem ao centro, uma coisa muito terrena, muito materialista. Nós precisamos aprender a olhar além do chão. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A igreja deve viver mesmo, querida, focada naquilo que nos aguarda, esperando a volta do Senhor. E nesse momento ele diz: por que vocês estão aí olhando? Então eu não entendo que a recriminação seja olhar para cima.
Mas eu acredito, talvez a maneira como eles estavam olhando, talvez seja mais ou menos como o sonho acabou. Tudo aquilo que a gente teve e viveu foi embora, né? É o fim. E nesse momento a promessa é: do mesmo modo como vocês viram ele subir, ele vai voltar. Em outras palavras, é como se tivesse filmado o que aconteceu e ele dissesse: nós vamos voltar ao filme. Do jeito que vocês viram subir, ele vai voltar. A Bíblia, querido, está cheia, mas cheia do que nós podemos chamar do estudo profético, né? Na teologia nós chamamos de escatologia. A palavra escatos no grego significa fim, último. Logia é estudo, né? Então escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo da profecia, de tudo aquilo que Deus antecipadamente já disse que vai acontecer. Nós temos não só o livro de Apocalipse no Novo Testamento, que é um livro inteiro, né, do estudo profético, mas cerca de um quarto da Bíblia, querido, envolve a questão do estudo profético. E eu acredito, querido, que é muito importante que a gente entenda algumas verdades e saiba caminhar nelas. Eu creio que o assunto da vinda do Senhor Jesus é algo que não deve ser só anunciado e esperado da nossa parte, mas, na verdade, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, ele usa uma expressão que me deixa muito impactado. Ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E diz: e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo fala que ele não apenas de esperar a vinda do Senhor, não apenas de anunciar a vinda do Senhor, mas ele fala a respeito dos que amam a sua vinda. A igreja de Jesus, querido, que você olha desde o livro de Atos, ela vivia em função da volta, da promessa do retorno do Senhor Jesus. Eles não apenas esperavam, eles pregavam, eles ensinavam, eles anunciavam e eles amavam o assunto da vinda do Senhor. A igreja de tempos em tempos tem oscilado de um extremo a outro. Por muito tempo não se falava sobre a vinda do Senhor. Nas últimas décadas esse assunto começou a ser mexido e muito fortemente restaurado na igreja. E eu me lembro, querido, quando criança, pegando aí, né, a década de 80, até entrado na década de 90, a gente não passava um culto sem cantar uma canção a respeito da vinda do Senhor. Não se passava muito tempo sem que se pregasse a respeito dessas coisas. Hoje em dia, né, nós temos passado por algumas mudanças e eu tenho apelidado muito do que se tem pregado por aí de um evangelho transgênico. Nós estamos alterando demais, né, a semente do evangelho. E uma das coisas que tem acontecido, querido, é que não se fala mais sobre a vinda de Jesus. Em contrapartida ao silêncio da igreja, nós temos tentativas enormes do diabo de trazer descrédito a respeito do assunto. De tempos em tempos tem um louco proclamando por aí que tem uma data para Jesus voltar. Para que quando aquilo não acontece, a mensagem seja desacreditada. E é uma luta, querido, no reino espiritual, porque esse assunto ele tem um impacto tremendo sobre a nossa vida espiritual. Eu, na verdade, nessa noite, querido, não quero entrar em detalhes a respeito dos assuntos da escatologia. Para aqueles interessados na escola bíblica, nós temos um módulo inteiro. Panorama escatológico, querido, eu preciso de pelo menos umas 12 horas só para dizer: olha, isso é o básico. Então é impossível a gente pensar em esgotar isso, né, aqui no culto. A segunda razão pela qual eu não quero falar, mesmo se tivesse tempo, é porque o mais importante, querido, não é discutir alguns detalhes. É a gente se ater à essência das coisas. Aquilo que eu compartilho com vocês aqui no domingo, não fica só aqui entre nós. Graças a Deus, nós temos essa ferramenta na internet, gente que nos assiste online, né? Tem muita gente plugada agora. E na segunda, no máximo da terça, na pior das exceções, a mensagem que nós pregamos já vai para o orvalho.com. A gente tem tido uma média de pelo menos 50 mil máquinas, IPs diferentes por mês, baixando essas mensagens. Só Deus sabe para quantas pessoas cada um deles repassam. E a responsabilidade, querido, de tocar não só a vida de vocês, mas um rebanho que acaba sendo, virtualmente falando, muito maior, faz com que a gente procure até ter alguns cuidados. Porque hoje em dia, querido, há uma disputa enorme entre muita gente no corpo de Cristo sobre vertentes, posições diferentes em relação aos detalhes da escatologia. Nesse momento e nessa noite, querido, eu realmente não estou preocupado com os detalhes. Estou preocupado com a essência. Há uma frase que os morávios usavam muito, e depois John Wesley passou a popularizá-la,
E dizia, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. Nas não essenciais, liberdade. Mas em tudo, o amor. É possível, querido, relacionar com irmãos que pensam e acreditam em determinados detalhes de uma forma diferente da que nós pensamos e acreditamos, desde que a essência doutrinária não seja comprometida. Os moráveis chegaram a ser atacados por grupos conservadores, dizendo que a tolerância deles era uma forma de não defender a sã doutrina. Eu discordo. Defender a sã doutrina, querido, está em procurarmos ter unidade nas coisas essenciais. Se alguém tentar pregar alguma outra salvação que não seja manifestada na fé, através da graça de Deus, baseada na obra que Jesus fez na cruz, nenhum de nós vai aceitar isso. Agora, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala de pessoas que pensam diferentes em detalhes. Ele diz, um julga igual todos os dias, o outro faz diferença entre dia e dia. Ele diz, esse não julgue aquele, nem aquele julgue esse. Paulo diz, olha, um acredita que pode comer de tudo, o outro acredita que não pode comer carne. Ele diz, o que acredita pode comer de tudo, não julgue aquele, nem vice-versa. Está certo que ele chama de débil na fé, o que acredita não pode comer carne. Né? Deixando claro que, às vezes, o posicionamento de alguns não reflete um posicionamento firme e seguro. No entanto, ele diz, isso não deveria nos dividir. Então, eu gosto dessa frase, querido, no que é essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. Mas em tudo, o amor. Eu me relaciono com pessoas que têm posicionamentos sobre a escatologia diferentes do meu. E eu não tenho nenhum problema que eles pensem diferente. De vez em quando, alguns amigos querem discutir a escatologia. Eu digo, querido, vamos não gastar tempo discutindo isso. E às vezes, querido, meu lado carnal fica tentado, você não faz ideia. Porque às vezes eu ouço alguns argumentos tão pobres, eu penso, eu destroço isso em 10 minutos. Não vai sobrar nada dele. Enquanto minha carne está gritando para ir para cima, o Espírito Santo diz, ei, deixa para lá. Ame o seu irmão, relacione com o seu irmão. Então, o meu propósito, querido, é com muita cautela tentar mexer no que é essencial. E em alguns desses pontos que eu quero. Né? Há fatos bíblicos claramente revelados que ninguém pode discutir. Por exemplo, o livro do Apocalipse fala a respeito de duas testemunhas. Quer você entenda, quer não, quer você goste, quer não, a Bíblia fala dessas duas testemunhas que vão incomodar o anticristo durante a grande tribulação. Agora, tem um monte de irmão que quer explicar quem são as duas testemunhas. E de vez em quando eu tenho que dizer para alguns deles, a Bíblia não diz quem é a criatura. Eu aprendi um ditado desde a adolescência, que é o seguinte, o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Ponto final. Né? Tem gente procurando pelo em casca de ovo, chifre em cabeça de cavalo, e a coisa começa a ficar complicada. Outro dia um cara chegou para mim e falou, não, eu te provo pela Bíblia que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então me prova, porque na Bíblia não diz o nome delas, me prova aí. Aí ele falou, não, a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Eu falei, e? Foi aí que os dois não morreram. Então eles têm que voltar para morrer uma vez. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que as duas testemunhas vão morrer. Eles estão devendo essa morrida. Existe a morrida? Aí eu falei para ele, amigão, primeiro lugar, vamos lá, vamos pensar na sua profunda revelação, porque alguns eles têm umas viagens, e umas revelagens, é uma mistura de revelação com viagem. E eles acreditam que eles têm assim uma resposta profunda, né? Então eu falei, vamos estudar aí o que você falou. Eu falei, a minha Bíblia diz no livro de Hebreus, quando fala na galeria dos heróis da fé, que Enoque foi arrebatado para não ver a morte. A razão pela qual Deus levou foi justamente para que ele não morresse. De onde você tirou a ideia que ele tem que vir morrer? Eu falei, mas tá isso mesmo na Bíblia? Eu falei, tá. Aonde? Hebreus. Lá em Gênesis não, mas Hebreus fala isso. Aí ele olhou para mim e falou, você arruinou minha doutrina. Eu falei, não acabei com ela completamente ainda. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vou falar sobre isso daqui a pouco, por ocasião do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, os que estiverem vivos serão todos transformados. Todo mundo que estiver vivo quando Jesus voltar, vai embora sem ter morrido. De onde você inventou a doutrina que tem que morrer? Isso também tem na Bíblia? Eu falei, tem. Então, querido, eu não quero ficar discutindo. Aí o outro queria me provar que é Moisés e Elias, porque as duas testemunhas, um vai transformar água em sangue, era um sinal do ministério de Moisés, o outro vai descer fogo do céu, era um sinal, né, do ministério de Elias, e os dois apareceram para Jesus. Eu falei, mesmo assim, Apocalipse não diz que são eles.
Né? Então, mesmo se ele estiver escalado, irmão, para fazer um serviço, a Bíblia não diz. Então, não adianta a gente tentar discutir detalhes. Agora, há alguns fatos que nenhum crente que se preze, que leva a Bíblia a sério, pode negar. O primeiro deles, há uma promessa de uma vinda física e literal do Senhor Jesus nessa terra. Você pode dizer amém? Vira para o irmão ao seu lado e fala para ele, há uma promessa de uma vinda física e literal de Jesus. Porque um dia desse, querido, eu tenho ouvido todo tipo de comentário e eu vi um ministério, um camarada assim forte, né, de expressão conhecido, falar na minha cara, eu não creio numa vinda física literal de Jesus. Eu falei para ele, então para de pregar a Bíblia. Queridos, o que é que o anjo diz para os apóstolos? Esse Jesus, do jeito que vocês viram subir, vai voltar. Quando ele subiu, foi físico? Foi literal? Claro que foi. É desse jeito que vai ser a volta. Irmãos, há uma infinidade de textos bíblicos, eu quero falar sobre alguns deles, mas uma coisa interessante. Por exemplo, nós lemos até o versículo 11 de Atos 1. Mas no versículo 12 de Atos 1, o texto diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que dista daquela cidade a jornada de um sábado. Onde é que Jesus estava quando foi assunto ao céu? No Monte das Oliveiras. Quando você volta para o ensino bíblico, estudo profético, o livro de Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento, no capítulo 14, no versículo 4 e 5, diz assim, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Como isso não aconteceu ainda, essa promessa não era sobre a primeira vinda. Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Esse texto está falando da vinda do Senhor. Quando o Senhor vier, vai botar os pés onde? Exatamente onde saiu, no Monte das Oliveiras. Como que alguém pode dizer que isso não é uma vinda física, não é uma vinda literal? Alguns vão dizer, não, quer dizer que ele vai, na verdade, só vir buscar a igreja lá nos ares, a gente encontra com ele, está resolvido. Querido, há promessas muito claras a respeito do que Jesus vem fazer. Vamos falar um pouco delas. Em Mateus 25, 31, palavras do próprio Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Jesus diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Irmão, como que isso não é uma vinda física, literal? Né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória, as nações vão ser reunidas na sua presença. Vamos seguir um pouco e ler um pouquinho mais, né, alguns desses textos bíblicos. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Tem muito crente que tem medo de ler Apocalipse. Acho que eles pensam, se eu não ficar sabendo é melhor. Apocalipse 19, 11. O texto diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. A Bíblia diz, seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai lendo, querido, o detalhe, né, os detalhes. Versículo 19, vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, é uma menção do anticristo, vou falar sobre isso daqui a pouco. Com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre, bem feito.
e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Querido, a palavra de Deus descreve um cenário do tempo do fim, né? E obviamente, querido, há várias etapas nessa cronologia dos eventos finais, que eu não quero mexer nisso agora, e todas elas apontam para uma vinda literal, uma manifestação que não é meramente simbólica, né, do Senhor. Há promessas e mais promessas a respeito disso. Há duas palavras gregas, queridos, são usadas para se referir à vinda do Senhor. Uma delas é parousia, falando da vinda, do retorno, e a outra é epifania, né, falando de uma manifestação gloriosa. E há alguns acontecimentos relacionados com essas vindas que são literais, né? Então não há como essa vinda não ser literal com esses acontecimentos correlacionados. Um deles, né, se chama o arrebatamento. O outro deles é um período chamado a grande tribulação. O outro deles é a vinda de um homem que a Bíblia chama de anticristo, entre vários outros apelidos terríveis, né, que ele tem. Todos eles se referem a um tempo, né, a um período, a pessoas que são literais. Logo, essa vinda do Senhor também é, independente da cronologia, né, porque é uma grande discussão. Deixa eu falar um pouco a respeito do arrebatamento, da grande tribulação, do anticristo, depois eu entro no assunto da discussão. Em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 até o 18, Paulo traz uma mensagem importantíssima. E diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Você vai ver no contexto que os que dormem aqui são os que já morreram. Para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A expressão dorme, querido, não é uma alusão ao que os adventistas creem e pregam sobre o sono da alma. Nós temos inúmeros textos bíblicos falando das pessoas em pleno estado de consciência depois da morte. Isso é uma alusão ao fato, querido, um dos rudimentos da doutrina de Cristo, mencionado em Hebreus 6, é a ressurreição dos mortos. Então a Bíblia se refere ao corpo, né, que passa a ser sepultado, a estar inativo, como usando simbolicamente a figura de alguém que dormiu e será despertado. Essa alusão dos que dormem é sempre um contraste com o que a Bíblia fala de ressurreição. A maior parte dos textos onde a expressão dorme é usada, você vai ver que o contexto depois fala de ressurreição, que é quando a pessoa seria despertada, entre aspas. Versículo 15. Paulo diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, que foi para onde ele foi, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolar não só a respeito daqueles que perdemos no Senhor e vamos reencontrar um dia, mas a respeito dessa esperança que nós temos, da vinda do Senhor e do que a Bíblia chama de arrebatamento, de seremos arrebatados, pegos, tomados por Ele. Outro dia alguém disse: não, isso é simbólico. Tudo que alguém quer discutir, querido, não levar a sério na Bíblia, hoje em dia vira simbólico. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, e eu quero que você abra lá comigo, Mateus, no capítulo 24. Nesse texto de Mateus, Jesus fala muito sobre os eventos do fim. Mateus 24, a partir do versículo 40. Jesus diz assim: então estarão dois num campo. Só para deixar claro. Versículo... Eu vou ler a partir do 36, só para fazer bastante sentido. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a Bíblia fala, querido, a respeito de alguns que serão tomados, arrebatados. Paulo explica em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Que a corrupção, do nosso corpo não pode herdar o reino de incorrupção. Então ele diz, os que morreram serão ressuscitados, mas os vivos serão transformados. A Bíblia diz, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A Bíblia fala sobre essa transformação que os vivos vão experimentar e serão tomados para o encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento, querido, é um fato bíblico. A discussão das vertentes teológicas é sobre quando isso vai acontecer. Mas que vai acontecer, ninguém pode negar. Há algumas posições que estão tentando negar, e dizem, não é bem assim, mas isso é um fato bíblico incontestável. A segunda coisa, e não estou tentando estabelecer nenhuma ordem aqui dos acontecimentos, é o que Jesus chamou de a grande tribulação. No mesmo texto de Mateus 24, lá no versículo 21, Jesus diz assim, porque nesse tempo, está falando de coisas do fim, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então a chapa vai esquentar como nunca. A Bíblia diz o que vai acontecer nesse período, nunca aconteceu antes, não vai acontecer depois. O nome que Jesus deu a isso é a grande tribulação. No versículo 29 ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então a Bíblia fala, querido, sobre um período que é chamado de a grande tribulação. Em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 14, Apocalipse 7, vou começar no 13 e 14. Diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, 15 agora, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Mas eu gosto demais de ler e meditar no livro do Apocalipse. Agora, o texto está falando de pessoas, mártires, que vieram do que a Bíblia chama da grande tribulação. Então, há um período, querido, no tempo do fim, chamado de a grande tribulação. Esse período, querido, 2 Tessalonicenses 1,6, Paulo define assim, 2 Tessalonicenses, apesar dele não chamar dessa forma, ele diz no capítulo 1, no versículo 6, o seguinte, se você olhar o contexto do texto, você vai perceber que ele está falando sobre a vinda do Senhor. Ele diz assim, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Sei como alguém lê esse texto e pode dizer que o inferno não é de verdade. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, o apóstolo Paulo fala de Deus dando em paga tribulação aos que nos atribulam, e ao mesmo tempo ele diz para a igreja, para vós, alívio. Esse texto, querido, está falando sobre um período do tempo do fim, que a
própria Bíblia chama de a grande tribulação. A Bíblia também faz menção, querido, a um homem específico, que há de se manifestar. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, a Bíblia chama de o anticristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo João diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele diz, vocês ouviram que vem o anticristo. Ou seja, isso era um assunto, querido, pregado, ensinado, né, ministrado na vida da igreja. Ele diz, já estão aparecendo muitos anticristos, mas vocês ouviram que está vindo um por aí. Em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele chama esse camarada por outros nomes, de outros apelidos. 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, Paulo diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, nos versículos anteriores está falando da vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Eu disse, vocês lembram o quanto eu ensinei sobre isso? 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Um dos nomes que ele recebe é isso, o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ok. Usando todos esses textos, eu quero mostrar que há alguns acontecimentos que são literais. A vinda de um homem, que a Bíblia chama de anticristo, e vai se manifestar num período que a Bíblia chama de a grande tribulação. E a Bíblia, além de falar da vinda do Senhor como uma manifestação gloriosa, ela fala a respeito do arrebatamento da igreja. A grande discussão, querido, não é se Jesus vem, nem se tem a grande tribulação. Alguns textos falam que essa vinda gloriosa, ela vai acontecer ao final da grande tribulação. A discussão é aonde vai situar o arrebatamento da igreja. Então, alguns grupos acreditam que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação e que esse é o evento que dá início à tribulação. Outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. O livro de Apocalipse fala de uma divisão desse período, que a Bíblia menciona ter 7 anos. Então, 2 períodos de 3 anos e meio, onde a coisa parece que muda de tribulação para grande tribulação, fica pior ainda. É só você ir vendo a progressão de juízo do livro do Apocalipse, que relata na sua grande maioria esse período. Outros acreditam que o arrebatamento acontece no final da tribulação, simultaneamente a essa vinda gloriosa do Senhor. Aos que não acreditam isso, não merecem nem atenção. É lógico, querido, que eu tenho a minha posição a respeito do assunto, e hoje eu não quero nem saber a respeito de tentar definir isso com ninguém. Porque o que é mais importante, querido, não é quando acontece, é se a gente está pronto para o que vier. Você pode dizer amém? Amém. Meu irmão Adriano, que está aqui hoje, é o meu irmão mais velho, ele me deu, comentei ontem com ele a respeito do assunto que ia falar hoje, ele me deu um exemplo que ele ouviu de alguém que eu achei muito engraçado. Ele falou, Luciano, uma pessoa que gosta de tomar café com leite, e ela acredita que primeiro tem que pôr o café primeiro, para depois pôr o leite, ele pode ser chamado de pré-lácteo. Ele diz uma pessoa que põe o leite primeiro e o café depois, a gente pode chamar ele de pós-lácteo. Uma que põe os dois juntos, a gente chama do quê? Mid-láctico, mesoláctico. Né? Na verdade, querido, isso é uma provocação porque existem os pré-tribulacionistas, os meso, ou mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Irmão, a questão não é quando isso vai acontecer. Eu não estou desmerecendo o detalhe. Para mim, há uma cronologia, é importante entender isso. Obviamente, eu tenho a minha posição a respeito disso,
Não achei nos últimos 20 anos alguém que conseguisse me mudar da minha posição. Vivo aberto, querido, a ouvir todo mundo, a aprender com todo mundo, né? Até esse momento não achei ninguém que consiga me convencer de algo diferente. Se um dia isso acontecer, eu me retrato publicamente. Mas hoje, querido, eu não quero discutir o detalhe, porque eu vejo crente brigando por causa disso o tempo todo. Irmãos, eu não consigo colocar todos os meus amigos pastores juntos, dá briga. Porque eles não acreditam tudo igual entre todos eles. E tem coisas, querido, que nós precisamos saber separar. Nesse momento, eu não estou tão preocupado se as outras igrejas acreditam nos detalhes da ordem cronológica como eu. Qual deveria ser a nossa preocupação, querido? O povo está preparado para o que quer que seja que venha pela frente. A verdade, querido, se você for o crente que vai ser arrebatado antes, você tem que estar pronto para subir. Se você vai enfrentar a tribulação, você tem que estar pronto para encarar isso e sustentar sua fé em Jesus. O ponto não é quando acontece. O ponto é que, se passarmos por essas coisas, nós temos que estar prontos. Os detalhes, querido, é que no final é tudo café com leite. Nós precisamos estar prontos e preparados. Há algumas promessas do Antigo Testamento que não se cumpriram ainda plenamente e apontam para essa vinda literal de Jesus. Abre comigo Isaías no capítulo 9. Todo mundo conhece esse texto. Deve ter lido pelo menos uma vez no ano, na época do Natal. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todo mundo entende que essa promessa já se cumpriu na vinda de Jesus, na sua primeira vinda? Agora olha o versículo 7. Para que se aumente o seu governo, outra tradução diz, do aumento do seu governo não haverá fim. E venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmão, essa dimensão do reino, ela ainda não se cumpriu. Todas as promessas do Velho Testamento, querido, sobre a vinda do Messias, apontavam o estabelecimento de um reino físico, literal, glorioso. Nada disso aconteceu na primeira vinda. Jesus ainda fica dizendo, não procura o reino aqui ou ali, como se ele viesse com aparência exterior. Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Ele veio estabelecer, querido, primeiro um reino espiritual, um reino interior no coração dos homens. No entanto, o livro de Apocalipse fala de um momento em que os reinos desse mundo passarão a ser de nosso Senhor e do seu Cristo por ocasião da sua segunda vinda. Então, por ocasião da sua vinda, querido, tudo aquilo que foi prometido e que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Amém? Abre comigo em Zacarias, capítulo 9. Penúltimo livro da Bíblia, Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. O texto 9 diz assim, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumento. Quando se lembra desse texto? Quando Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, esse texto é citado como uma profecia que se cumpriu, porque ele entrou montado, humilde, em cima de um jumento. Agora, olha o versículo seguinte, me diz se acha que cumpriu. Destruirei, versículo 10, os carros de Efraim. Efraim é uma forma de se falar de Israel. E os cavalos de Jerusalém. E o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrate até as extremidades da terra. Essa parte ainda não se cumpriu. E todas essas profecias, que ele terão cumprimento literal, por ocasião da vinda do Senhor. Então há uma vinda literal, física, gloriosa. Segunda coisa a ser dita, eu preciso que vocês me ouçam mais rápido. Não há uma data que se possa prever. Você pode repetir isso comigo? Diga, não há uma data que se possa prever. Então, toda tentativa de prever a data da vinda do Senhor não é só, querido, frustrante, porque obviamente ninguém acertou até hoje, mas ela é antibíblica. Quando, em Atos, no capítulo 1, o texto que nós lemos, Jesus começa a falar, olha, vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Qual é o foco que Jesus está tentando dar para a igreja? Jesus está tentando dizer, vocês têm uma missão de ganhar as nações da terra, de fazer discípulos, de ganhar almas, de cuidar bem delas. Enquanto Jesus está focando o trabalho que a igreja tem que fazer, o que eles estão preocupados? Versículo 6, é nesse tempo que restauras o reino a Israel.
Irmão, todo mundo estava esperando o reino físico. Quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João, a mãe deles vai até Jesus e diz: Senhor, quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, permite que meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à esquerda. O que ela estava falando? Quando você, como Messias, for reinar em toda a terra, pega esses dois bonitão aqui, faz um ministro da fazenda, outro ministro do planejamento. Ele disse: deixa a faca e o queijo na mão da família. O interesse, a preocupação toda deles, querido, a princípio, era a respeito dessa manifestação física do reino. Quando eles perguntam isso, qual a resposta de Jesus? Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Senhor reservou para a sua autoridade. O que Jesus está dizendo? Vocês lá têm que entender os detalhes disso tudo. O que vocês têm é deixar o Espírito Santo usar vocês para que vocês realizem o trabalho que eu estou dando para vocês. Essa tem que ser a preocupação da igreja. Cumprimos a missão que ele nos deu. Na verdade, por que a igreja dos gentios, que não é visto, querido, no Velho Testamento? Paulo, no Novo Testamento, chama isso de o mistério de Deus. O reino espiritual que Jesus estabeleceu, os gentios alcançando salvação, isso não era enxergado nas páginas do Velho Testamento, era um segredo que Deus descobriu só por ocasião da vinda de Jesus. Por que os gentios entraram na história? Em Mateus 21, Jesus compara o reino de Deus a um lavrador que arrendou a sua vinha a uns trabalhadores, dizendo: olha, eu espero receber o fruto. Mas eles não deram o fruto. Ele manda os seus servos, mataram um, espancaram o outro, apedrejaram o outro. Ele diz: por último, eu vou enviar meu filho. Quem sabe é meu filho terão respeito. Mataram o filho. O que Jesus está falando? Quando ele termina a parábola, a Bíblia diz que os judeus entenderam que era a respeito deles que ele falava. Então, esse primeiro grupo de lavradores é a nação de Israel. Deus fez uma aliança através de Abraão com esse povo. E Deus confiou o reino dele nessa terra a eles, mas eles não deram fruto. Então a Bíblia diz que os profetas começam a ser enviados. Mataram um, apedrejaram o outro, espancaram o outro, nunca receberam. O Senhor diz: por último, vou enviar meu filho. Mataram o filho. Jesus já estava anunciando de antemão o que iam fazer com ele. Aí ele diz: o que o dono da vinha vai fazer com esses lavradores? Vai arrancar deles a vinha e vai dar um outro povo. É aqui que entra a igreja dos gentios. E a igreja já nasceu, querido, debaixo de promessa de vitória. O Senhor diz assim, que a seu tempo entregarão os frutos. A igreja de Jesus, querido, vai cumprir a sua missão. Eu não gosto quando eu vejo gente que tem posição escatológica diferente, desdenhando do outro. Outro dia um falou na minha frente, um pós-tribulacionista discutindo com um pré-tribulacionista. Falou: vocês são os escapistas. Como quem diz assim, estão querendo fugir da coisa. Eu falei: ei, agora nem importa a má posição. Eu falei: você querer chamar de escapista, porque ele crê que vai embora antes da grande tribulação, é quase idiota da sua parte. Eu falei: você está indo para o inferno? Eu falei: não, graças a Deus fui salvo. Eu falei: você é escapista. Eu vou desfazer de você porque você quer escapar do inferno. Eu tenho que elogiar você, criatura. Agora você quer chamar o outro de covarde porque ele não quer participar do juízo que está reservado ao ímpio e não ao santo. É esse tipo de contenda, querido, que às vezes eu não consigo entender o propósito. Né? E me deixa, assim, às vezes aborrecido, a falta da gente conseguir enxergar um pouco mais. Nessa briga toda, querido, as pessoas acabam perdendo a visão do que realmente importa. Eu acredito, querido, independente da posição, se ela é pré ou pós-tribulacionista, que a igreja vai cumprir o seu propósito. Então, não importa aonde que ela vai, no momento que ela for embora, irmão, ela não está fugindo de nada. Ela terá concluído o seu trabalho, completada a sua missão. Então, são pontos importantes. Agora, quando isso vai acontecer, querido? Ninguém sabe. Abre comigo em Mateus 24, 36, nós já lemos esse texto. Mateus 24, 36. Jesus, de maneira clara, querido, ele afirma, eu acho que não tem como ser mais explícito. Ele diz assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Diga comigo: ninguém sabe. O texto diz assim, olha: nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus diz: segredo guardado a 7 chaves. Eu particularmente acredito que quando Jesus diz nem o Filho sabe, ele está falando na sua condição de humanidade. Nós ensinamos no fim do ano, né, sobre como ele se esvaziou de si mesmo, abrindo mão, né, dos seus atributos divinos para viver como homem na terra. Mas depois de ressuscitado, a Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Não creio, minha posição, né, que o Senhor hoje não esteja por dentro do assunto. Mas ele diz:
ninguém tem conhecimento disso. Uma coisa está garantida, os anjos também não tem como vazar informação. Agora, para mim basta. Aí outro dia veio com a doutrina, não, ele disse que o dia, a hora ninguém sabe, mas a semana, o mês e o ano, talvez a gente possa. Querido, deixa eu dizer uma coisa, eu particularmente não acredito que tem um dia definido que tem que ser só aquele dia. Sabe por quê? Em 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 12, dá uma olhada comigo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. A Bíblia diz assim, 11 e 12. Ele fala de como tudo vai terminar por ocasião da vinda do Senhor. No versículo 10 ele diz, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados. Aí ele diz no 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Olha o 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. A Bíblia diz que nós podemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Se o dia pode ser apressado, querido, ele não tem que acontecer numa data específica. Eu creio que a razão pela qual não há conhecimento do dia e da hora é porque só o Deus presciente é que sabe o desfecho. Mas o dia e a hora não foram decididos um dia lá na agenda de Deus na eternidade. Tal dia, tal hora. Jesus, descer, buscar a igreja. Sabe por quê? Jesus diz em Mateus 24, como foi nos dias de Noé. Nós temos uma dica aqui. O que aconteceu nos dias de Noé? Não existia data, querido, para o dilúvio chegar. Eu tenho visto muita gente ensinar isso de forma equivocada. Não, Deus diz lá em Gênesis, no início do capítulo 6, os dias do homem serão 120 anos. Bom, eu cresci na igreja, me ensinaram, desde pequenininho, na escola bíblica dominical, olha, Noé levou 120 anos para construir a arca. Irmão, isso não é verdade. Quando Deus diz os dias do homem serão 120 anos, ele estava falando da duração da vida do homem que iria diminuir. Adão, irmãos, viveu 930 anos. Fala sério, você imagina quanta velhinha no bolo de aniversário do fim da vida dele. Só que em Gênesis 6, Deus diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem porque é carnal. E eu disse, você tem quase uma eternidade vivendo, não corresponde comigo? Eu vou baixar a duração da vida. A partir dali, querido, as pessoas começam a não mais viver muito tempo. O Moisés, que viveu 120 anos cheinho, a plenitude deles, ele escreve no Salmo 90, e diz, a vida do homem é 70, quando muito 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria, diz que o cara, quando passa disso, está fazendo hora extra na terra. Mas o que acontece, querido? Por que eu sei que os 120 anos não está falando da duração, do tempo que ia levar para construir a arca? Deus, quando falou com Noé, ele já tinha os seus filhos. E a Bíblia diz que eles nasceram no ano 500 da vida de Noé. Quando o dilúvio chegou, a Bíblia diz que foi no ano 600 da vida de Noé. Ou seja, Deus fala com ele num período menor do que 100 anos, quando seus filhos nasceram, até o momento em que o dilúvio chega. Os 120 anos não era a data para o dilúvio chegar. Por que é importante definir isso? Porque também não há data para o Senhor voltar. Quando é que o dilúvio chegou, querido? Quando a arca estava pronta. Quando é que o Senhor volta? Quando a igreja estiver pronta. Então ninguém tem que estabelecer data. O problema, querido, não é só de quem estabelece a data próxima. Não é aquele doido que diz que Jesus ia voltar no ano passado, espalhou no ano inteiro, no mundo inteiro. Nós estava na África, eu vi até no Quênia, né, esse tipo de outdoor anunciando. Foi ano passado ou retrasado? Ano passado não era o calendário maia, não. Mas teve o outro, né? Ok, é tanta promessa de quando ele vem. Engraçado, irmãos, é que ninguém se levanta depois para dizer eu errei. Eu não quero tocar no assunto, irmão, mas não aguento. É mais forte do que eu. Ela é muito apreciada pelos irmãos adventistas. Mas a Ellen White estabeleceu uma data para vir do Senhor e não veio. Daí ela deu uma desculpa. Não, esse foi o dia que ele saiu do santo lugar para o santo dos santos.
É tão mais fácil dizer, eu errei, eu inventei o que a Bíblia não diz. Sabe, querido, não há uma data que se possa prever. Por que é importante dizer isso? Porque as pessoas erram, não é só quando estabelece algo próximo. Eu tenho visto pregadores que dizem, não creio que Jesus vem nos próximos 200 anos. Irmão, quem é que tem o direito de dizer isso? Mesmo que leve mais de 200 anos, esse é o ponto que eu quero concluir, terceiro aspecto aqui. O que a igreja fazia, que desde o início nós devemos fazer, é viver na iminência da volta do Senhor. Você pode dizer amém? Fala para alguém ao seu lado, fala, nós somos chamados para viver na iminência da volta de Jesus. Desde a primeira geração, nenhum deles ensinou e disse, olha, nos primeiros 2000 anos não vai acontecer nada. A expectativa de cada um deles era o quê? Quando o Senhor voltar, os mortos vão ressuscitar. Paulo está dizendo, nós os vivos, para toda aquela geração. A cada geração, querida, a expectativa é, o Senhor virá nos nossos dias. O tempo todo Jesus está dizendo, eis que cedo venho, eis que venho em breve. Pedro é o único, querido, quando o povo começa a zombar do assunto da sua vinda e diz, ei, não vamos ignorar uma coisa. Para o Senhor um dia e 1000 anos, mesma coisa. No entanto, querido, você também não vê Pedro dizendo, olha, vai demorar. Todos eles nos ensinaram a andar, querido, em vigilância e na expectativa. Eu sei, querido, que há todo tipo de exagero. Aos que não estão nem pensando na vinda de Jesus, aos que exageram. Na minha adolescência, querido, eu fui tão impactado pelas mensagens sobre a vinda do Senhor, que a gente, entre os amigos, a gente reunia para decidir o que ia fazer. Às vezes a gente orava, dizendo, Jesus, volta ainda não, espera a gente casar. Deixa a gente ter o gostinho antes de ir para a glória, né? Alguns, querido, não queriam mais trabalhar, não queriam estudar, não queriam fazer, Jesus está voltando. Então, eu creio que nós precisamos viver, querido, de uma forma pragmática, sem deixar de vigiar. Como eu vivo minha vida, querido, desde que eu me entendo por gente, como crente. Eu espero Jesus voltar a cada minuto. Eu não quero nem brincar com isso. Até porque, querido, a gente tem que estar pronto, não é só para vir do Senhor. A gente não sabe quando é que vai morrer, quando é que vai partir. E quando chegar a hora de partir, se você não estiver pronto, você está lascado. Então, a gente tem que viver em prontidão. Porque a gente não sabe se nós vamos, né, subir ou se nós vamos ser sepultados. A questão, querido, é que nós temos que viver em prontidão. Então, eu vivo cada minuto em vigilância. Mas eu trabalho para Deus como se Ele não fosse voltar na minha geração. Eu vivo, eu crio os meus filhos, eu faço tudo, querido, como se não houvesse previsão de que nada fosse acontecer. Eu, de forma prática, né, programo a minha vida, mas no coração o tempo todo, vivendo em função dessa volta, desse retorno. Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12, Apocalipse 22, 12, você vê Jesus dizendo, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essas frases, querido, sem demora, deixava cada geração na expectativa, na iminência. Ele volta a qualquer momento. Havia, querido, não só a prontidão da vinda. Nesse mesmo texto que nós lemos aí de Apocalipse 22, olha comigo o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, vem. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas, disse, está falando de Jesus, certamente venho sem demora. Então João termina dizendo, amém. Vem, Senhor Jesus. Uma expressão, querido, que os cristãos do primeiro século usavam muito, era uma expressão aramaica chamada maranata. Maranata. Significa, vem, Senhor. Eles usavam essa expressão o tempo todo, porque eles foram ensinados. O Espírito Santo, junto com a noiva, o tempo todo deve dizer, vem, deve ser o nosso suspiro, deve ser o nosso clamor, querido. Não é porque a gente está com medo dessa terra, não é porque a gente está com medo do diabo, nem com medo do anticristo. Nós queremos o grande desfecho de Deus. Quem tiver algum interesse, querido, em qualquer coisa, não seja o grande desfecho de Deus, que viva de outra forma. Mas a igreja deve viver em função disso, clamando. Agora, querido, nós temos uma infinidade de igrejas no Brasil, eu conheço, que não estão relacionadas entre si, e que tem esse nome, por exemplo, Maranata.
Porque houve uma época em que a igreja falava e ensinava muito mais sobre essas coisas. Os irmãos viviam nesse clamor, nessa expectativa, vem, Senhor, nessa iminência da vinda de Jesus. Isso deve fazer, querido, com que a gente viva em vigilância. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. O Senhor diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vá comigo para Apocalipse 16, versículo 15. O Senhor diz assim: eis que venho como vem o ladrão, ou seja, sem avisar. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O tempo todo, querido, o assunto é vigilância. A gente lê, querido, em Mateus 24, por exemplo, nós lemos vários versículos falando a respeito dessa importância de vigilância, de andarmos em vigilância. E sabe o que eu não entendo, querido? Uma geração que deveria estar andando em vigilância, ela começa a viver na contramão do que Deus falou. Tem uma série de livros de literatura que se tornaram um sucesso, uma explosão de vendas nos Estados Unidos, a ponto de ser transformados numa série de filmes, que é a série Deixados para Trás, não sei quantos ouviram falar. Irmão, pensa num trem que me tira do sério, é a tal da série Deixados para Trás. Eu não duvido da motivação dos irmãos que produziram isso. Eu não quero questionar nem julgar, porque cada um vai responder diante de Deus pela luz que ele tem. Mas em Mateus, no capítulo 25, ainda no assunto da vinda de Jesus, ele conta uma parábola sobre 10 virgens. No final das contas, 5 estavam prontas, preparadas, e 5 não. As 5 que estavam prontas entraram para as bodas. As que não estavam, tentaram resolver de última hora. E quando chegaram e bateram na porta, ele diz: não vos conheço. E a porta ficou fechada. O que a Bíblia diz o tempo todo? Vigia, porque você não sabe que hora vem o Senhor. Aí nós começamos a pregar uma mensagem, que é o tema do deixados para trás. O que é a expressão deixados para trás? É os que perderam o arrebatamento. Perderam o bonde. Ficaram. O que nós vamos fazer agora que a gente não vigiou? Bom, agora a gente não pode receber a marca da besta do anticristo, a gente tem que morrer pelo evangelho para tentar consertar. Irmão, o tempo todo Jesus diz: vigia. Aí a gente cria uma mensagem. Mas se não vigiar, a gente dá um jeitinho brasileiro. Interessante que quem pregou o jeitinho brasileiro foram os americanos, foi a gente. Querido, eu não creio que o tempo todo a gente vai viver com um plano B. Bom, então se a gente não vigiar, nós consertamos de outra forma. Isso é um absurdo, querido. Isso é uma afronta à palavra de Deus. Eu creio que quem gostou muito mais desse tipo de mensagem foi o cão. Eu e você precisamos viver na iminência da vinda do Senhor e prontos para isso. O que o texto diz, o segundo grupo veio depois e o Senhor diz: eu não vos conheço, a porta está fechada, já era. Aí os irmãos começam a questionar: mas pastor, o senhor não crê que tem salvação durante a tribulação? Eu creio. Mas como é que o senhor está dizendo que encerrou? Irmãos, hoje é um tempo de salvação, você concorda comigo? Mas alguém pode fechar a porta para si enquanto ela está aberta para outros. Jesus disse: qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo não vai ter perdão nem nesse mundo nem no vindouro. Já era. Ele fechou a porta para si enquanto está aberta para todo mundo. Se partir da ideia do pressuposto, como alguns creem, que o arrebatamento é antes da tribulação, porque se for depois não faz sentido discutir isso. Se partir desse pressuposto, aqueles que perderam a vinda do Senhor fecharam a porta para si. Outros que não são salvos ainda poderão ser evangelizados e salvos. Mas a verdade, querido, é que não tem a segunda oportunidade. É muito mais simples a gente levar a Bíblia a sério como é e dizer: eu vou viver em vigilância. Em vez de dizer: se eu não vigiar, eu dou um jeito depois. Foi por conta disso, querido, que a igreja romana inventou o purgatório que não está na Bíblia. Porque se você não levar a sério e morrer, você conserta depois. Não conserta depois. Vira para o irmão ao seu lado e fala: não tem conserto depois. Então, o conceito principal, querido, da Bíblia é que a gente deve viver preparado. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu quero terminar lendo um último texto da Bíblia. 2 de Pedro, o capítulo 3.
no versículo 14. A Bíblia diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, ele estava falando da vinda do Senhor, e desempenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, eu me lembrei desse texto agora, eu quero ler. Paulo também diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é em tudo? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo na Bíblia diz que sobre vivemos em prontidão para a ocasião da vinda do Senhor. Nós devemos não só esperar, não só anunciar, nós devemos amar essa vinda. Nós devemos praticar, querido, como parte da nossa oração, o clamor: vem, Senhor Jesus. E à medida que nós cultivamos e alimentamos essa consciência da vinda do Senhor, eu creio, querido, que a gente deixa de viver só enraizado nessa terra. A gente deixa de ter projetos só a curto prazo e começa a olhar para a eternidade. O apóstolo Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O evangelho dos nossos dias, que ele virou antropocêntrico, o homem está no centro, não é mais Jesus, é um evangelho materialista. Eu não quero negar, querido, o que Deus pode fazer por mim e por você nessa terra, mas isso não pode nos prender. Há coisas maiores a serem feitas para Deus. O importante, querido, na escatologia não é a gente tentar entender os detalhes. Os detalhes têm a sua importância, não é mais importante. O mais importante, Jesus disse, é: deixa o Espírito Santo usar vocês, para vocês viverem uma vida cristã poderosa na terra e ganhar muita gente para Jesus. Enquanto nós vamos fazendo o trabalho, querido, nós vamos vivendo em prontidão. Eu não sei que momento, querido, vai acontecer, mas a vinda dele vai se cumprir. Se a promessa da sua vinda não pode ser levada a sério, nós não podemos levar a sério mais nada do que a Bíblia diz. Nós devemos viver em função desse dia. Você pode dizer amém? E eu quero terminar, querido, com a gente orando. Orando porque eu realmente acredito. Eu não tento, querido, fazer nenhum tipo de conta, como eu vejo alguns fazer. Outro dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, quer dizer que 50% é arrebatado, 50% não? Eu falei: de onde você tirou isso? Vão estar 2 no campo, um é levado, um é deixado. 2 no moinho, um é levado e é deixado. 2 numa cama, diz outro evangelho, um é levado e outro é deixado. Aí depois, as 10 virgens, 5 entram, 5 ficam. Falei: pastor, metade já era. Aí eu falei: quando você chega na igreja, você fica pensando se eu sento nessa metade ou naquela metade, na metade da frente, na metade de trás. Eu não sei, querido, se esse tipo de exemplo tenta estabelecer uma equação. Eu espero que não. E eu realmente espero que não. Eu não queria perder metade de vocês lá na glória. Chegar e descobrir que vocês não estão lá. Eu com certeza vou estar lá. Agora, eu tenho certeza, querido, que há muita gente aqui que, se tivesse que encarar hoje a morte ou o regresso do Senhor, não está pronto para isso. Talvez porque você andou flertando com o mundo, brincando com o pecado, esfriando o seu zelo por Deus. E de manhã, querido, eu realmente não senti de Deus de fazer nenhum tipo de apelo, mas eu sinto no meu espírito algo diferente agora. Eu creio que alguns de nós precisamos de conserto. Eu louvo a Deus porque há um lugar de arrependimento onde eu e você podemos encontrar misericórdia e restauração em Deus. A mensagem bíblica é muito forte sobre arrependimento, mesmo para quem um dia já se arrependeu. Mas depois do seu arrependimento inicial voltou a pecar. Nós temos que nos arrepender, nos voltar para o Senhor, nos colocar debaixo do sangue de Jesus. Talvez você diga: pastor, eu estou até pronto para passar para o lado de lá. Mas se fosse agora, eu não estaria cumprindo meu propósito. Eu ia chegar de mãos vazias. Eu não ia apresentar muita coisa diante dele. E talvez você precise repensar seriamente a maneira como você está vivendo. Enquanto alguns de nós estamos erguendo a mão para o céu e dizendo: vem, Senhor Jesus. Eu acho que tem alguns dizendo: não vem não.
Agora não. Mas esse não deve ser o nosso clamor. O clamor pela vinda dele não é a tentativa de fugir dessa terra ou do propósito de Deus. É de ver isso se cumprindo logo. Deus quer levantar um exército nessa terra. Nós como igreja viramos, perdão da palavra, um bando de consumidores. A gente quer vir no culto, ser abençoado, não ter que se envolver muito, não ter que fazer muita coisa. Mas isso não é igreja. Deus tolera isso na tentativa de dando tempo e oportunidade para que cada um de nós mude e entenda o que Ele quer. Porque Deus quer que eu e você, querido, levamos o Evangelho para muita gente. É que a gente viva o Evangelho. É que a gente não corra apenas atrás de bênção. É que a gente se prepare para esse retorno do Senhor. A Bíblia diz no livro de Efésios que Ele virá para uma igreja gloriosa. Sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante. A Bíblia diz, mas santa e irrepreensível. É para esses que o Senhor vem. E se você não for parte desse, irmão, enfeiou a coisa. Eu quero te dar a oportunidade de ter no seu lugar, não quero expor ninguém. Quero te dar a oportunidade de ter um tempo de conserto com Deus. De dizer, Senhor, eu quero levar isso a sério. A voz profética está ecoando com força, querida. A igreja, quer queira, quer não, vai ter que voltar a falar do assunto da vinda de Jesus. Nós vamos ter que viver em função disso, como a igreja viveu desde o início. Começa a falar com Deus aí no seu lugar, da sua forma, da sua maneira. Esquece quem está perto de você. Foca você e Deus agora. Talvez seja a hora de arrepender realmente de pecados que você precisa não só pedir perdão, mas abandonar. Talvez seja a hora de avaliar não a saúde da vida espiritual, mas a sua obediência ao chamado de Deus, ao propósito de Deus. Se você está vivendo ou não aquilo que Deus tem para você e para a sua vida. Espírito Santo, vem sobre nós nessa hora. Vem sobre nós nessa noite. Eu clamo a Deus que o Senhor possa restaurar em nós a capacidade de olhar para cima. Como Paulo escreveu aos Filipenses, a nossa pátria está nos céus. Porque são aqueles que olham para cima, que conseguem ter a percepção profética da mensagem de que o Senhor, do modo como foi visto ir, Ele irá voltar. E nós queremos não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus, amando a vinda do Senhor, vivendo em função disso, na iminência de que isso aconteça a qualquer momento, num estado permanente de vigilância e consagração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é hora que o Senhor traga despertamento à tua igreja. Nós queremos ser a parte dessa igreja sem mancha, nem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós oramos, Senhor, que haja um tempo de uma resposta mais profunda, onde o Deus da paz encontra espaço para nos santificar em tudo, no espírito, na alma e no corpo, porque nós queremos ser irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Nós queremos estar prontos e preparados. E nós oramos por isso, Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje. Eu oro por aqueles que nos acompanham pela internet, por aqueles que terão acesso a essa mensagem gravada em áudio ou vídeo. Eu oro que esse seja um tempo onde o Espírito Santo traga despertamento, onde haja conserto, onde haja arrependimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus.